Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um G5 Exchange. E hoje eu tenho aqui como convidado, um ilustre convidado, o professor Leonardo Trevisan. Ele é mestre em História Econômica e doutor em Ciência Política, ambos pela Universidade de São Paulo, e professor de Economia e Relações Internacionais da ISPM de São Paulo. Eu queria agradecer o professor Trevisan por ele ter aceitado o nosso convite e arrumado um espaço nessa agenda bastante atribulada, principalmente nesse momento em que o mundo está bastante atribulado com o Trump, tá? Então, queria primeiro agradecer, professor, por ter aceito o nosso convite, por ter estar aqui com a gente, batendo um papo sobre esse mundo conturbado que a gente está vivendo atualmente. Bom dia a você, Luiz, bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de trocar uma ideia com vocês. Sempre é muito útil essa conversa. Vamos a ela, vamos lá. Vamos lá, vamos embora. Então, eu vou começar por uma pergunta bem genérica, tá? A gente teve agora, no início do ano, Donald Trump, assumiu a presidência dos Estados Unidos e ele está seguindo à risca aquela máxima do Steve Bannon, Fast and Furious, e está Uhum. acabando com os alicerces de toda a estrutura geopolítica do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então, tudo que a minha geração, a geração da maior parte das pessoas que estavam assistindo a gente, viu, tá? Se acostumou a ver, está sendo destruída pela essa política do Trump. Como é que se vê esse cenário? Será que eu estou exagerando nessa análise preliminar? Não, eu concordo inteiramente com você. De jeito nenhum, não há nenhum exagero, porque isso tudo, se nós olharmos aqui, fazendo uma brincadeira, é tudo crime confesso. Como você lembrou, né? O Steve Bannon nunca deixou isso de lado, né? Ele avisou rápido quanto você ter deixar deixar o oponente absolutamente estonteado, né? Ele recomenda uma enxurrada de notícias diárias, pelo menos três, para deixar a mídia tradicional, para usar a expressão dele, desnorteada. Eu acho que é isso, né? E nós estamos assistindo exatamente isso. Trump, a pessoa do Trump não é de hoje, né? Ele, como negociador, desde o tempo dos negócios imobiliários, ele tem como tática de negociação esse desnortear do seu adversário, né? E ele está pondo isso em prática de uma forma muito clara, né? O problema todo é o bolso, né? Esse é o problema, né? Ele talvez tenha, apesar dos avisos, eu faço um alerta que Scott Bessent, que foi o escolhido dele para a Secretaria do Tesouro, né, alertou já lá atrás, né, assim que foi indicado na sabatina do Senado, de que não poderia haver, é claro, é um financista, não poderia haver extremos nas tarifas. Os senadores perguntaram ao Scott Bessent, escuta, mas 25%? Não, 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 não. Vai ser 2,5% no máximo. A regra mais ou menos que nós temos aqui. O que estamos vendo não é isso, né? E o que é mais grave, sabe, Luiz? Eu penso que o mais grave é a instabilidade. O que o mais grave é a imprevisibilidade. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós estamos no dia 12, né? O dia da tais das tarifas de 25% para o aço e para o alumínio, fartamente anunciadas. O dia de ontem começou às 9 horas da manhã com uma notícia impressionantemente bombástica em relação ao Canadá, de que ele iria dobrar as tarifas do Canadá, dado a resistência, a retaliação de uma província de Quebec e a província de Ontário. E ele dobrou todas as tarifas. Isso é às 9 horas da manhã. A bolsa despencou, o quadro ficou, meu Deus, o que vai acontecer? Às 2:30 da tarde, ele voltou atrás. Às 2:30 da tarde, ele recuou, ele voltou à tarifa de 25%. São ordens executivas que se sucedem. Qualquer um, qualquer um, sabe que a instabilidade é o pai e a mãe de problemas, né?
E, portanto, os empresários, de forma geral, a coisa que eles mais detestam é a instabilidade. Eu me lembro perfeitamente daquele período alto da inflação no Brasil, em que 90% dizia o seguinte: olha, o que nós queremos saber é o seguinte, né? Pode ter inflação alta desde que ela pare ali. E aí a gente se organiza para. É isso. Né? Nós suportamos até a inflação alta. Agora, desde que, o que não dá é para não parar. É para não. A cada dia uma situação nova. Isso não dá. É exatamente isso que o mundo está vivendo hoje. Não é? Essa imprevisibilidade e essa instabilidade, agregada ao que você falou, né? Que é um desrespeito, um esquecimento, uma anulação de todas as regras de convivência internacional. Isso terá riscos. Né? Você não vai reescrever toda a dinâmica geopolítica de uma hora para outra, esquecendo tudo que aconteceu antes. Né? Os Estados Unidos, com as posições que eles têm hoje, praticamente estão fazendo tábula rasa, estão negando tudo aquilo que o mundo viveu desde pelo menos, olha, eu não faço a marca não de 1900, não faço a marca não de 1945, acho que é um engano. A marca é 1940, né? Que foi quando o Roosevelt recebeu o Churchill lá em Washington, já tem filme, tem tudo, e diz para ele: olha, nós não aceitamos o totalitarismo nazista. Os Estados Unidos estão do lado das democracias, ponto. E são esses os nossos valores. É isto que está mudando. Né? Mas o Trump está usando a Casa Branca para negociações com todo tipo de autocratas. Né? Quem defende Trump é, por exemplo, o Viktor Orbán da Hungria, sem falar de Putin, sem falar de outros. Né? Então, quando se olha para esse quadro, esse conjunto de transformações e esse conjunto de instabilidades não tem outro jeito, está assustando. Sabe o que acontece quando as pessoas se assustam? Flight to quality. É o que nós vimos na Bolsa. Né? Todo mundo tirou o dinheiro de lá, né? Deu um sinal e pode ficar pior, né? Porque é difícil você pensar em investimento. Investimento é uma coisa que não casa com estabilidade. Aquilo que é instável, qualquer dona de casa sabe. A produto instável ela apenas não compra. Então, portanto, esse dado é real para a gente julgar esses primeiros 40 dias. Vamos aguardar. Não tem dúvida nenhuma que nós vamos ter que lidar com isso. Para fechar, eu desconfio que o novo normal para os próximos 4 anos será esse. Infelizmente, para a realidade dura de quem tem que fazer negócio, de quem tem que pensar em investimento, de quem tem que propor equilíbrio. E isso é uma situação bastante tensa, sem dúvida nenhuma. Bom, professor, o senhor chamou atenção para uma característica desse início do governo Trump, em que do mesmo jeito em que ele ameaça botar tarifas, ele volta atrás. Então, ele já voltou atrás duas vezes na questão das tarifas de 25% sobre México e Canadá. Ontem, no mesmo dia, ele foi e voltou nas tarifas de 50% sobre produtos de aço e alumínio do Canadá. O que que a gente pode tirar o que que é ruído dessa questão dessas idas e vindas do Trump na questão das tarifas e o que que é sinal? Tipo assim, ele vai como o mercado achava inicialmente, ele vai simplesmente usar a questão das tarifas como uma forma de barganha, tá? Ou ele efetivamente está imbuído do espírito de fazer a América Great Again e com isso usar as tarifas para tentar renascer a produção industrial americana. Olha, são dois pontos na tua pergunta. Essa tua pergunta é essencial para a gente decidir. Primeiro de tudo, o que é que sobra dessa estratégia de Trump? É uma estratégia de confronto, é um tipo de negociação. O que é que sobra? Né? Primeiro sobra instabilidade, mas depois sobra um aprendizado. Né? Não adianta a gente dizer isso. Qualquer bicho aprende quando ele está pressionado pelo ambiente em que ele vive. Né? Então, de alguma forma, quando nós olhamos para o Trump e essas idas e vindas, essa negociação,
nós temos que observar o que nós temos de referência. O primeiro governo dele não foi muito diferente, ele também fez isso. Qual era a diferença essencial entre o primeiro governo e o segundo? No primeiro governo havia uma série de baluartes, uma série de limites, uma série de, vamos falar a palavra certa, uma série de adultos na sala, né? Começava com o Joe Metz, que era um chefe de gabinete. Quem lê O Medo, do Bob Woodward, que é o livro sobre a primeira gestão, sabe do que eu estou falando. O Joe Walt, ele, de alguma forma, o general John Metz, ele de alguma forma conseguia conter os arroubos maiores, antes que eles virassem notícia. Isso não tem mais. Dois, toda a estrutura na economia norte-americana do primeiro governo era uma estrutura de freio, era uma estrutura de organização. Eu não estou desmerecendo a carreira nem do Robert Lutnick e muito menos do Scott Bessent, que são financistas da melhor qualidade. O que eu estou dizendo é que, na realidade de Trump do segundo mandato, ele não tem mais qualquer apreço por conselhos. Vamos ser muito claros sobre isso. Eu fiz questão de lembrar que na audiência, na sabatina do Scott Bessent, ele tranquilizou o senador, dizendo: olha, isso é campanha. As tarifas médias vão cair para 2,5%. Não é isso que está sendo movido. Sabe por quê, Luiz? Porque eu tenho uma sensação que o comunicador ocupou todo o espaço do governante nesse segundo governo Trump. No primeiro governo Trump, ele ainda tinha um quê de governante, ele tinha uma inexperiência de governante e, de certa forma, ele confiava em algumas bases. Atualmente, ele não tem. E eu desconfio, lamentavelmente, que ele, nesse segundo mandato, ele está imbuído de fortes convicções. Ele sabe perfeitamente que ele pode esquecer a hipótese de um terceiro mandato. Portanto, isso é tradicional nos segundos mandatos. Os presidentes de segundo mandato, eles se fortalecem em algumas convicções, porque après moi le déluge, né? Depois que eu sair, cuidem-se, né? Porque eu vou fazer, né? Eu tenho receio essencialmente desse eu vou fazer. E eu desconfio que esse eu vou fazer é o parte do comunicador. Ele tem uma sensação que o seu eleitor médio, eu não estou falando daquele eleitor de Nova York, de Los Angeles, de São Francisco. Eu estou falando do eleitor de Springfield, lá no meio de Ohio. Eu estou falando de Nebraska. Eu estou falando do Wyoming. Eu estou falando de 80% da população americana que vive em pequenas cidades. A gente tem uma ideia errada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país horizontal. Então, quando você olha para essa realidade, ele está falando com esse indivíduo. Sabe, Luiz, a forma mais concreta que eu tenho observado de que ele fala, o comunicador tomou conta do governante, é o quanto ele está tendo sucesso nesse processo. Desculpe, eu sei que eu estou contrariando a maioria das pessoas. Eu li de outra forma a os resultados do aglutinador de pesquisa, de mais de 200 pesquisas, que mostrou 47,8 aprovando, 48,3 reprovando. Quando você tem a pressão que você está tendo, já inflacionária, hoje a Bloomberg fez uma matéria muito interessante, porque qualquer economista médio já sabe disso. Quem sofre mais quando você começa a ter oscilação de preço para cima é a camada mais baixa, é a renda mais baixa. E a inflação de renda mais baixa já chegou nos Estados Unidos bem alta. É aquele sujeito que comprava a blusinha vindo de Xangai. É esse sujeito. Então, quando é ele que compra isso aqui, é ele que sente o impacto primeiro, ele sentiu o impacto primeiro e continuou acreditando em Trump. Está com 47,8. Não é, é. Cuidado. Né? Trump tem uma estratégia que não está dando errado, ao contrário, está comprando os objetivos dele. Ele escolhe essa estratégia para ter força maior com um eleitorado. Todas as autocracias jogam desse mesmo time.
Olha, desculpe, hein? Eu também olho para o governo Milei de uma forma organizada. Mas se vocês olharem para o governo Milei com alguma cuidado, vocês vão ver que os 50% que apoiam o governo Milei são as classes baixas, que são as que mais estão sofrendo com a pobreza absoluta na Argentina, com a alta dos preços. Quando se olha para esse quadro, o governo Trump está sendo muito eficiente no quesito comunicação. Eu acho que isto talvez seja a maior resistência para ele suportar a pressão da Bolsa, suportar a pressão do ciclo inflacionário, que ele já alertou. Vai doer, viu? Lembra que ele alertou? Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa ter uma certa cautela, porque talvez a gente esteja olhando muito mais pelo aquilo que a gente gostaria de ver, e não por aquilo que é. E quando a gente olha para aquilo que é, tem 47,3. Nesta pressão toda, quem tem alguma ideia sobre qualquer coisa, hoje o, o Financial Times já tinha dado na semana passada, a tonelada de aço nos Estados Unidos está em R$ 854 de preço médio, a tonelada de aço. Isso é praticamente 70% a mais do que a média no mundo. O aço já subiu. Eu estou falando com economista, vocês sabem perfeitamente o que acontece quando o aço sobe. Aço só perde para duas coisas. Aço só perde para gasolina e energia elétrica. Então, gasolina vai subir com o Canadá. Agora, aço está em tudo, né? Onde é que não tem aço? Né? Então, quando se olha para isso, vai da escavadeira ao carro, à panela da dona de casa. Tudo tem aço. Então, se a- porque o preço interno das siderúrgicas agradeceram bastante, muito obrigado, subiram junto. Eles já precificaram a subida dos 25% do aço que não chegou nesse preço, porque os contratos brasileiros não estão chegando no preço novo, eles estão atendendo os contratos anteriores, senão os contratos futuros. Eles já subiram o preço. Tem uma inflação contratada aí. Se olha para isso, que já chegou no supermercado, se olha para isso, para desaceleração dos empregos, já se contratou menos em fevereiro. Se olha para isso e olha para 47%, uma coisa que me chamou muita atenção, bares e restaurantes, já foi contactado que diminuiu. Isso é um termômetro fundamental. Passagem de avião, as três companhias aéreas anteontem anunciaram que estão vendendo menos passagens no mercado interno. Opa, quando você olha para esse quadro e diz, puxa vida, e ainda tem 47%, desculpe, a estratégia dele de se apoiar nesse grupo está dando certo. Isso significa, porque é a tua pergunta, quanto dura? Isso significa que pode durar mais do que a gente imagina. Né? Bom, professor, é realmente assustador isso. E tem uma outra coisa que assusta bastante, é a questão, e você falou da questão da comunicação, que é o Elon Musk, Sim. tá? Ele tem sido o títere do Trump nessa luta contra o Estado profundo, contra essa política woke. E hoje tinha até uma reportagem bem interessante no Valor, falando a respeito do medo que o Elon Musk, ele, apesar de muita gente dentro do próprio governo Trump não gostar do Elon Musk como pessoa e da forma como ele está agindo, muita gente tem medo de confrontar ele, uma vez que pode ser destruído através do X. É, como o senhor vê o Elon Musk nesse governo Trump? Porque a minha avó sempre falava que dois bicudos não se beijam, né? E o Trump e o Elon Musk têm uma personalidade muito parecida, vaidosa, ativa. Como é que o senhor vê esse relacionamento Elon Musk e Trump e onde é que isso vai dar? Eu acho que ali, né, nesse quadro de Elon Musk e Trump, né, nós temos que fazer uma pergunta igualzinha à da sua avó, né?
a da sua avó é muito sábia, né? Dois bicudos não se beijam, né? Nós temos ali duas personalidades absolutamente dominantes, né? Dois macho alfa, para usar uma expressão típica da biologia, e daí nesse quadro nós vamos ter um choque visível, né? Então, é verdade, dois bicudos não se beijam, o choque é real e tudo mais, né? Porém, eu tenho que fazer uma pergunta sobre isso. Quem usa quem? Esse é o ponto. E é uma Será? boa pergunta, porque eu, particularmente, eu sempre é uma grande dúvida, porque os dois, nesse momento, têm, ao seu próprio modo, têm é, vontades parecidas, tá? O Trump querendo acabar com usar o Elon Musk como sendo um trator em cima desse estado profundo, e o Elon Musk ele quer além de poder, que ele falou inclusive no podcast, que ele não está ligando para dinheiro, ele quer poder. Ele tem informação também, tá? Porque ele está colhendo informação de todos os contribuintes, de todos os aposentados, todos os consumidores americanos, tá? Então é uma boa pergunta. Quem Quem está usa explorando o quem? Keynes? É. Quem usa quem, né? A minha sensação é que nós temos aí, né, um consórcio de utilidades, né? Eu faço minhas as tuas palavras. Musk está tendo um alcance, o que talvez seja o maior banco de dados possível e inimaginável, que é o banco de dados da Secretaria do Tesouro americano. Ele copiou os dados e só depois a justiça agiu. A velocidade digital é diferente da velocidade jurídica, né? São dados diferentes, né? Outro dia um aluno me perguntou uma coisa sobre isso do Elon Musk, eu disse o seguinte para ele, olha, presta atenção, para você entender do que eu estou falando. Imagine que qualquer empresário brasileiro tivesse acesso aos arquivos do Pix. É isso, meu filho, né? Os arquivos do Pix são do Banco Central. Agora, imagine que qualquer empresário tivesse acesso. Imagine você, o que a gente iria descobrir sobre quem tem dinheiro, onde é que usa, que tipo de hábito tem. Imagine o que esses dados não falariam. É isso que Elon Musk conseguiu, né? Então, de alguma forma, ele se presta ao serviço de ser a face dura e tudo mais, né? De Trump. Ele se presta exatamente ao serviço, ele perdeu agora com a Tesla. Agora, quanto que ele ganhou? Né? Quanto que ele ganhou na derrubada das barreiras entre o público e o privado? Pensa na Starlink, que está todo mundo quieto, né, sobre a Starlink. Ninguém presta atenção na Starlink. Pensa na Starlink, né? Com a capacidade que ela tem hoje, com o número novo de dados que ela tem, da relação que ela tem com o governo, para avançar até onde a internet não ia, né? Em mercados novos. Então, quando nós captamos essa sensação, é mais ou menos notório, né, que Elon Musk está ultrapassando barreiras, está ultrapassando limites, né? Na última reunião do gabinete, houve uma discussão violentíssima entre Elon Musk e Marco Rubio. Marco Rubio tem atrás dele o eleitor da Flórida. O Trump sabe que não pode perder a Flórida. Portanto, Marco Rubio, se Elon Musk tem força, não é? Marco Rubio também tem, né? Não é a força do Departamento de Estado, da burocracia americana, é a força eleitoral na Flórida. Ele está aliado com Ron DeSantis e tudo mais. Então, quando você olha para esse quadro, dois briga de cachorro grande. Quem ganhou a briga foi Elon Musk. Porque no final, Trump olhou para a situação e deu razão a Elon Musk. Toda a mídia internacional toda repetiu essa reunião de gabinete. Isto é um sinal, isto é um sinal importante. Talvez, de novo, o comunicador Donald Trump olha para Elon Musk e diz: ele faz um serviço que me é muito útil. Ele fala as coisas que eu ainda não posso falar. Ele faz as coisas que eu não posso fazer. Agora, sobre o que Elon Musk está a fazer. Nós estamos falando do que ele faz
na retórica, no serviço prestado a Trump. No concreto, Elon Musk está tergiversando. Já há uma matéria no Washington Post sobre Elon Musk que é impressionante. Né? Ele, por exemplo, a história dos 16 bilhões que ele já teria economizado, né, não é bem assim, porque ele falsificou, não tem outra palavra, eu estou repetindo o que está no Washington Post, uma quantia de um determinado ministério que eram 8 milhões, ele transformou no papel em 8 bilhões, o que fez a conta disparar. Então, quando nós estamos olhando para isso, desculpe, né? Dois, cometeu erros graves. A burocracia não é daquele jeito porque gosta, a burocracia é daquele jeito porque precisa. Né? Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, vai ler Weber. Né? O burocrata não é aquele jeito que ele é, aquele jeito, porque aquele jeito é o jeito do Estado. Né? Então, imaginar que você, por exemplo, né, uma das situações concretas, né, ele demitiu metade do grupo que fazia segurança nuclear nos Estados Unidos. Olha onde chegamos. Metade. Aí chegou à conclusão, né, porque quem está operando essa situação de ir a operação real, entrar nos departamentos, entrar nas repartições e fazer as emissões, é um grupo de jovens engenheiros de TI. Ele não tem funcionários. Olha, né? Então, aí eles vão, não entendem bem o que estão fazendo. Eles emitiram metade. Aí ocorreu que haviam limites legais para isso, porque é quem toma conta dos silos nucleares, é isso. Aí tentaram recuperar essas pessoas, só que eles tinham anulado, como eles emitiram, anularam, inclusive, não sabem nem onde encontrá-los, porque eles perderam o e-mail, tudo. Tiveram que usar os dados da Receita Federal para recuperar as pessoas. É, isso dá bem o sinal de um certo desarranjo. Esse quadro é perigoso. Né? Então, Elon Musk tem uma função e no desempenho tem um outro resultado bastante diverso. Talvez, quando a inflação cobrar seu preço, quando a realidade cobrar seu preço, talvez uma das primeiras vítimas da nova fase do governo Trump, quando a realidade cobrar seu preço, será uma bombástica demissão de Elon Musk. Professor, o senhor tem alguma informação sobre. Não, não tenho. É leitura de Shakespeare. Né? Toda vez. Só isso. Né? Você vai lá e demite o Iago. Né? Então, então, olha, eu aprendi desde a molecagem, desde moleque, né? Prestar atenção nas peças do William. Ele ensina um monte de coisa para gente. Né? Então, se de alguma forma vai valer, né? O rei se desfaz. O rei não pensa duas vezes. E é o que vai acontecer, provavelmente. Boa analogia. Shakespeare é sempre uma boa analogia. É, bom, vamos sair um pouco dos Estados Unidos e vamos para o mundo. É, eu me lembrei, hoje teve uma frase no jornal de um senador francês que ele disse que os Estados Unidos, a Europa, antigamente, ela estava combatendo um ditador. E agora ela tem que combater um ditador que é apoiado por um ditador. E o senhor é, trouxe a nossa régua das instituições não para o final da Segunda Guerra, mas para 1940, quando os Estados Unidos reforçou seu posicionamento no lado da liberdade, no lado da justiça. E agora a gente está vendo essa mudança de paradigma da política externa americana. É, e o poder americano ele não está baseado só no poder militar, no poder econômico, ele está baseado também no que a gente chama de soft power, tá? E esse soft power é o que está, nesse primeiro momento, tá sendo corroído pelas políticas externas americanas, tá?
que a gente pode esperar desse mundo em que os Estados Unidos, a Pax Americana, essa visão dos Estados Unidos como defensor da liberdade está sendo destruída pelo governo Donald Trump? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque essa pergunta remete, não é, a nós olharmos para o nosso tempo. Eu também li esse artigo, né? Eu agora também esqueci o nome do senador Eu francês. também, eu me esqueci o nome dele. É o artigo do Martin Wolf no É, Financial Times de ontem, né? exatamente. E ele diz o seguinte, que antes não bastasse ser só agora apoiado por um ditador, nós estamos pressionados, a Europa está pressionada por um traidor, por aquele que era amigo e agora não é mais, né? Quando a gente olha para essa realidade, né, chama a atenção da gente, né, que os Estados Unidos estão de novo imaginando uma situação de dizer, olha, eu só tenho poder, eu vou ter todo o poder e eu vou ficar tranquilamente com a capacidade de negociar direto com a China, né, e negociar padrões aqui. A Europa, para citar um exemplo, pode pôr junto Japão e Coreia, e a Europa e todos os outros que me obedeçam e que venham atrás de mim, façam isso, né? A política não suporta vácuo, seja onde for, né? Se você tiver um período de vácuo de poder, isso vai ter uma mudança, vai provocar aparecimento de alternativas, né? Eu li um artigo fascinante, né? O primeiro que falou disso foi Eduardo Lúcio, depois eu fui atrás para ver mais sobre isso e ele tem toda a razão, né? A coisa é mais ou menos o seguinte: o Financial Times está indo um pouco nessa linha. A Economist já tinha ido, o Financial Times foi na mesma linha da Economist, né? Sabe, Luiz, essa política do americano de trair os seus aliados é uma crise para a Europa. É. Principalmente a Europa. O resto é inimigo dos Estados Unidos. Imaginar que China é aliada, imaginar que Rússia é aliada é brincadeira, né? É Europa. Essa política para a Europa, ela tem que ser lida também de um outro jeito. Ter empurrado a Europa, ter largado a Europa, ter saído de perto da Europa, ter abandonado a Europa, que é uma crise, como ensinam os diagramas chineses, crise também quer dizer oportunidade. Meus caros, a lógica é implacável. Se a Europa começar a gastar com defesa, como ela está propondo gastar, 150 bi, ela anunciou ontem e já colocou no mercado. A Europa tem bala na agulha? Tem, porque a Europa vem fazendo uma política de contenção de gastos há décadas. Ela tem bala na agulha, especialmente a Alemanha. Então, ela pode gastar 150 bi em defesa, inaugurando processos rápidos de defesa. Eu estou conversando com gente de economia, posso ir em frente. A Europa pode adotar, de novo, um keynesianismo militar poderosíssimo, que vai provocar um brutal crescimento econômico. Se alguém tem alguma dúvida disso, olha para o PIB russo de 2024, que foi 3,5% de crescimento, porque ele botou 7% do PIB russo em arma. Para fazer a arma cresceu. Se alguém tem alguma dúvida disso, pense o que foi a economia norte-americana, que saiu da depressão com o rearmamento da Segunda Guerra Mundial. Cresceu brutalmente. Se a Europa começar a gastar mesmo em defesa, montar um keynesianismo de defesa, ela vai encontrar crescimento. Aí eu juntei uma coisa na outra. Ah, eu demorei para entender, né? Mas entendi. Ah, quer dizer que aquilo que eu estava lendo, que as bolsas europeias descolaram das americanas desde o começo de janeiro, subindo enquanto as americanas caíam, é essa a razão? Opa, se não juntar uma coisa na outra, e, portanto, nós podemos começar a ler que um desenvolvimento, o esquecimento e tudo isso que você disse, esquecimento de valores democráticos. Qual é o problema da Europa? Lê o relatório Draghi, né? Que é o relatório do ex-presidente do Banco Central Europeu sobre qual é a receita para a Europa. Ele manda desenvolver tecnologia. Esse jornalista deu uma sacada muito legal.
Se os Estados Unidos começarem a tratar mal seus pesquisadores, sabe para onde eles vão? Óbvio, né? Eles vão atravessar o Atlântico. Que tal acolher? Né? Que tal receber? Né? Que tal desenvolver? Porque eles vão ter dinheiro para fazer isso, porque a economia está crescendo com o desenvolvimento militar. Olha o que aconteceu com o Putin. Né? Podemos falar o que a gente quiser do Keynes, mas a receita ele deu, né? E deu certo, pensa Roosevelt. Né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, o que a gente vê nesse processo, e de fato, a Europa tem bala na agulha. Ela tem recursos para fazer isso. Né? Um dos detalhes que mais me chamou a atenção foi a decisão da Comissão Europeia de pressionar os parlamentos e, ao começar pela Alemanha, para romper o equilíbrio do déficit quando for gasto militar. Gasto militar não entra mais no déficit. Sabe a nossa solução, que é a nossa jabuticaba, do déficit primário e do déficit nominal, que a gente tira o juro? Eles estão fazendo a mesma coisa. Gasto de defesa não cai no déficit, fica fora. Esse é o caminho natural para um crescimento brutal. Né? Esse processo vai, de alguma forma, assegurar uma realidade completamente diferente para o contexto europeu. Ah, professor, o senhor está sendo otimista demais. O senhor está querendo dizer que agora inverteu. Quem vai segurar as pontas do avanço do totalitarismo não é o Atlântico Norte do lado americano, vai ser o Atlântico Norte do lado europeu. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se você me pedir um rastinho de otimismo nisso aí, eu olho para as bolsas europeias. Do mesmo jeito que as bolsas americanas estão alertando o caminho não é esse, as bolsas europeias subindo estão alertando o caminho é esse aqui. Porque vai em duas direções. Eles recuperam defesa, seguram o Putin e podem negociar com a China de igual para igual, Luiz. Esse é o ponto. Se o americano quer fechar as portas para negociação com a China, nós abrimos. Agora eles não precisam nem mais do, da proteção militar americana, porque eles vão fazer a deles. Ah, vai demorar algum tempo? Vai. A gente sabe perfeitamente que aonde se põe dinheiro, o tempo recua. Eu acho que o fundamental na Europa é ela ter sido provocada. Ela vai ter vontade política. Ao ter vontade política, o dinheiro faz seu papel. Né? Eles já fizeram isso no Plano Marshall, já fizeram isso no fim da Guerra Fria. Saber como fazer, eles sabem. Né? Eu me lembro perfeitamente, eu cansei de escrever que em 97, 98 o euro nunca daria certo. Como que não deu certo? Aí, 2000 não impuseram, né? Ah, teve uma diferença, o euro não valia a mesma coisa em Atenas e em Frankfurt. Claro, mas eles foram dosando. As abóboras, ao caminhar, foram se acomodando. E eu acho que essa vontade política o Trump inadvertidamente provocou. É crise no mundo europeu? É, mas é oportunidade também. Né? É uma visão. Né? Talvez seja uma visão com as barba branca querendo ser otimista. Não há dúvida nenhuma que é uma visão otimista, mas que a gente precisa pensar nela sem dúvida nenhuma. Nós estamos bem acompanhados, viu? Financial Times e Economist, Economist primeiro, depois Financial Times, estão indo bem pesado nessa linha, e as bolsas europeias também. É interessante, professor, essa sua colocação, porque reforça aquela ideia de que a gente vai acabar essa retirada dos Estados Unidos como polícia do mundo, da Pax Americana, essa coisa toda, pode gerar um mundo multipolar. Tá? Então a Hum. gente vai ter Estados Unidos, vai ter Europa, vai ter China, e cada uma com a sua zona De influência. de influência. A gente está entrando num mundo novo, né? Então a árvore binomial aí é imensa, quais são os resultados que vão sair. Bom, professor, a gente está chegando a 40 minutos já É verdade. do nosso. A conversa foi tão boa que nem eu ainda tinha muitas perguntas para fazer, mas vamos ficar por aqui. Eu acho que de repente a gente bate papo outra vez, porque
é um assunto inebriante. A gente É podia ficar demais. aqui a manhã inteira conversando sobre isso. Muito obrigado, professor, mais uma vez pelo convite. Foi ótima essa conversa, o tempo voou, tá? E as portas estão abertas aqui da G5 para novas vezes a gente bater esse papo, tá bom? Muito Eu, obrigado. eu é que agradeço o convite, agradeço a conversa extremamente produtiva, rica, que nós trocamos ideia em cima das tuas perguntas, em cima do diálogo contigo. E vamos em frente, sim. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor, e obrigado a todos por assistir aqui mais um G5 Exchange e até a próxima, com certeza. Um abraço, pessoal. Até mais.